Olá, minhas lindas e meus lindos. Eu quero trazer para vocês uma explicação, porque algumas pessoas têm me perguntado por que eu falo tanto sobre palavras positivas, sobre palavras de afirmações. Eu decidi, hoje pela manhã, com alguns pensamentos na minha mente, eu decidi explicar para vocês só um pedacinho de por que nós temos que ressignificar as nossas palavras, tá? Eu fiz um desenho aqui no quadro. Fiz uma bolinha, dividida aqui no meio. Essa bola, ela pode representar o nosso consciente e o nosso subconsciente. Tá? De onde que eu tirei essa explicação? Existe um homem chamado Bob Proctor. Ele é um super coach americano. E ele explica de uma forma assim, bem inusitada, de uma forma bem clara. E eu decidi trazer para vocês essa explicação assim, de acordo com o que eu aprendi. Porque ele explicou de forma bem simples, com esse modelo aqui dessa imagem, tá? Essa bolinha aqui, explicando o nosso consciente, nosso subconsciente. E aqui é o nosso corpo, tá? Isso aqui é a nossa cabeça, a nossa mente. E aqui é o nosso corpo. O que seria o nosso consciente? Só para explicar melhor para vocês, nosso consciente é agora. A gente está conversando. Eu falando com vocês, eu estou falando através do meu consciente. Eu estou consciente de que eu estou passando para vocês essa explicação, ok? E o nosso subconsciente é a nossa mente, aquela nossa mente quando a gente era criancinha, da nossa infância. Um exemplo para vocês entenderem, que eu vou passar para vocês de acordo com o que eu entendi e eu espero estar explicando para vocês. Um exemplo para vocês entenderem o que é o nosso subconsciente. Acontece muito comigo. Eu saio do trabalho, ligo o carro e penso assim: eu vou passar no mercado para comprar algumas coisas, porque no trajeto da minha casa eu passo em frente ao mercado. E eu vou dirigindo. Quando eu estou entrando dentro do meu condomínio, estacionando meu carro, eu lembro: caraca, eu ia passar no mercado e não passei. Por que a Márcia não passou no mercado? Porque a Márcia não levou o seu pensamento até o seu subconsciente. Por quê? Porque Márcia só utilizou o seu consciente. E o seu consciente, ele tem aqui um filtro. E esse filtro aqui, quando eu falei que ia passar no mercado, a informação ele não chegou no subconsciente. Por que a informação não chegou? Porque eu pensei ali na hora e esqueci, passou. E quem me traz a realidade é o meu subconsciente. Ele me traz a realidade. Então, para que eu convença o meu subconsciente, eu preciso declarar, eu preciso pensar, associar aquilo dali e declarar, ok? Por que eu falei que ia passar no mercado, fazer um desenho de um mercado aqui? Por que eu falei que ia passar no mercado e eu passei em frente ao mercado e não parei, fui direto para o meu condomínio? Porque eu não levei a informação para o meu subconsciente. Um exemplo para vocês entenderem muito mais. Lembra aquelas crianças? Uma criança bem pequenininha, vamos dar um exemplo, uma criança de 4 anos. Como aquela criança é? Comece a observar as crianças. As crianças estão sempre com a cabeça lá na lua, estão sempre distraídas. Muitas das vezes elas estão pegadas em alguma coisa e ficam ali viajando. Você lembra daquele desenho que passava? Eu lembro muito bem dele. Passava, como é que era o nome do desenho? Era Bob, no mundo da imaginação, uma coisa assim. Ele representa muito as crianças, que as crianças estão sempre no mundo da imaginação. Então, eu lembro, eu coloco sempre o exemplo desse desenho, porque as crianças, elas vivem o tempo todo no subconsciente. Elas estão sempre, dito na linguagem terapêutica, na neurociência, podemos dizer assim, que a nossa mente subconsciente é a nossa criança interior. Por isso a importância da gente fazer um trabalho de ressignificação. Mas isso não tem nada a ver com esse vídeo agora. Em outro momento eu explico para vocês. Você lembra quando você era criança
que a nossa mãe dizia assim: olha, não fala coisa feia, porque senão Deus castiga. Olha, não fala palavrão, senão Deus castiga. Olha só, menina, que coisa feia que você está falando, Deus vai te castigar, hein? Isso também é uma forma de você comunicar crença limitante. Você vai pensar: eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar. Que tal mudar um pouquinho essa forma de pensar? Será que existe mesmo um Deus que castiga? Que aquele Senhor, quando a gente fala sempre a palavra Deus, vem na nossa mente o Senhor barbudo, que fica lá no céu, que qualquer coisa que a gente possa fazer, Ele vai brigar com a gente. Você sabe o que é isso? Você sabe que pensamento é esse? É aquele pensamento lá no seu subconsciente que você adquiriu quando era criancinha, que a mamãe falava: olha, Deus vai te castigar, não faça isso, não faça aquilo. Vamos trabalhar a ressignificação desses pensamentos, entendendo que Deus não vai te castigar por isso, Ele não vai te castigar por nada que você faça. É você que precisa ter a consciência de que precisa mudar. É você, somos nós que precisamos ter a consciência de ressignificar as nossas palavras, os nossos pensamentos. Nós precisamos entender que nós criamos a nossa realidade. Então, se ficarmos reclamando, dizendo palavras negativas, o nosso resultado para as nossas vidas não será um resultado bom, será um resultado negativo. Então, que possamos substituir essas palavras com palavras positivas. E é por isso que eu falo tanto ressignificar as palavras, usar palavras positivas. É isso. Daí tá a mudança extraordinária que você precisa. Mudança de pensamento, mudança de palavras, porque é através dessa mudança que você vai ser levada à sua realização. Ou seja, não é sobre ter, mas sim sobre ser. Buscar mudança em nós mesmas, olhar para dentro e procurar mudar. Aí sim, tudo que estiver externo, tudo que for externo, muda na nossa vida, ok? Então é isso. Muito obrigada.